No livro de Daniel 3:18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. És que o nosso Deus, a quem nos servimos, que nos pode livrar. Ele nos livrará do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Eita glória, aleluia! O rei Nabucodonosor era um rei que servia a outros deuses sem ser Deus. Ele fez uma estátua de ouro, fez vários deuses de ouro, de prata, de bronze. Ele fez vários deuses e colocou a ordenança naquele lugar, que todos que morassem naquele lugar tinham que adorar o Deus dele, que não existia outro Deus, só existia o Deus dele, as imagens. Só que Sadraque, Mesaque e Abidnego era judeu e eles serviam ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. E eles não aceitaram se prostrar diante dos deuses de Nabucodonosor. E logo imediatamente ele ficou sabendo disso, pelo servo dele. Nabucodonosor ficou sabendo dessa notícia que passaram para ele. E decretou a morte de Sadraque, Mesaque e Abidnego por não adorar os deuses dele. E lançaram Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo ardente. E Sadraque, Mesaque e Abidnego falou que o Deus dele Todo-Poderoso ia livrar eles daquela fornalha de fogo ardente. E foi lançado aqueles 3 homens de Deus naquela fornalha. Amarraram aqueles 3 homens de Deus, lançaram naquela fornalha e fecharam aquela fornalha. E aquele fogo era tão quente, era tão ardente, tão quente, tão ardente. Assim deu tanto aquele fogo, aqueceu tanto aquele fogo naquela fornalha, que os homens de Sadraque, de Nabucodonosor, quando lançou Sadraque, Mesaque e Abidnego naquela fornalha, eles morreram na hora. Só que em cima daquele fogo mataram aqueles homens e trancaram a fornalha de fogo ardente. E ficou aqueles homens naquela fornalha. E Nabucodonosor só observando, esperando já a morte, já esperando o fim daqueles 3 homens de Deus. Só que quando ele estava sentado naquela localidade, ele via dentro daquela fornalha de fogo ardente não mais 3 homens, mas 4 homens. Quem era o 4º homem? Era o anjo do Senhor, era Deus. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego daquela fornalha de fogo ardente, porque eles adoravam somente a ele. E o Deus Todo-Poderoso livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego daquela fornalha de fogo ardente. E o rei Nabucodonosor teve que reconhecer que só existe um Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E o rei Nabucodonosor, quando abriu aquela fornalha, aqueles homens não tinham queimado nem um fio de cabelo. O Senhor Todo-Poderoso livrou eles daquela fornalha ardente, livrou eles, glória a Deus, aleluia. E o rei Nabucodonosor fez um decreto que todos tinham que adorar o rei, que todos tinham que adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, o Deus Todo-Poderoso. E aquela pessoa que não adorasse esse Deus Todo-Poderoso ia ser estraçalhado. Eita glória, aleluia. O que o Espírito Santo de Deus ministra através dessa passagem bíblica, que nós devemos fazer como Sadraque, Mesaque e Abidnego fez, adorar somente um Deus. Nós temos somente um Deus, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus glorioso, o nosso poderoso Deus. Nós não temos outro Deus em nossas vidas não, meus irmãos. Nós não temos outro Deus. Nós só temos um Deus em nossas vidas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E tem muitas pessoas idolatrando outras coisas. Tem muitas pessoas idolatrando outros deuses, prestando culto para outros deuses, idolatrando a imagem. Idolatria não é só de imagem não. Se você idolatra um bem material demais, se você idolatra um filho, uma esposa demais, se você idolatra coisas mais do que Deus, você está idolatrando outras coisas. E isso não agrada a Deus. Deus quer nossa idolatria somente para Ele. Deus quer que nós prestemos culto somente para Ele. Eita glória, aleluia. Porque nós temos somente um Deus, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Os deuses de pau, de madeira, de ferro, de metal não pode realizar milagre. Somente quem pode realizar milagre é o nosso Senhor Jesus, é o nosso Deus Todo-Poderoso, que pode realizar milagres. Então vamos nos apegar ao Senhor, vamos adorar somente o Senhor, porque nós temos somente um Deus, que é o nosso Deus. Nós não podemos ter 2 deuses, como diz lá em Mateus. Nós não podemos adorar a Deus e a Mamon. Nós não podemos adorar a Deus e ao diabo. Nós temos somente um Deus, que é o nosso Deus
Vamos direcionar o nosso pensamento somente a Deus. Vamos adorar somente a Deus. Quando você se posicionar na presença do Senhor, quando você prestar sua idolatria somente para o Senhor, Deus vai te honrar. Deus vai mudar o teu cativeiro. Deus vai mudar a tua história. Deus vai arrancar essa humilhação que você está passando.